Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vindo aqui no canal Só Psicanálise para fazer para vocês mais uma sessão, tá? Que vai corresponder à playlist onde eu venho trazendo premissas importantes acerca de Lebrun, né? Psicanalista belga que vai falar sobre os problemas cruciais para a psicanálise hoje. Psicanalista belga que vai estar aí falando, né, sobre os novos modos de subjetivação. Então, venho trazendo considerações importantes acerca, né, desta temática, tá bom? Com base neste livro aqui dele, né? E aí o link da playlist vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Você pode acessar aí para que você possa ter de fato uma visualização bem contextualizada acerca do que eu venho falando, né, sobre esse tema em específico. Bom, Lebrun, nesse livro, ele vai falar de um mundo plural, né? Ele está muito debruçado sobre isso, e quando ele fala deste mundo plural, ele está se referindo a uma sociedade contemporânea, na qual temos aí diversas perspectivas, temos aí diversas crenças, temos aí saberes que coexistem. E este pluralismo, ele é caracterizado pela ausência de uma autoridade que há de ser única. Esse pluralismo, ele está aí muito desprovido daquilo que há de ser uma verdade central, né? Uma verdade central, uma autoridade única que possa de repente organizar, que possa de repente definir valores, que possa de fato determinar significados que possam ser universais. E o que vivemos hoje, obviamente, que é muito diferente, né, de uma configuração social anterior, né, como na época de Freud, por exemplo, né, onde ali existiam de fato figuras de autoridades dominantes, né. A igreja, a gente pode pensar a igreja, por exemplo, na época da Inquisição, né? A igreja era uma autoridade muito dominante nesta época, né? Temos aí configurações sociais de sociedades anteriores, onde o Estado, onde até mesmo a ciência era uma autoridade muito dominante, né? E hoje a gente se vê diante do fato de que não há um único saber. Não há um único saber que possa regular, que possa vir a dar sentido aos fenômenos culturais e sociais e de repente ter isso aí como sendo algo determinado e dominante para todos, né? Hoje a gente se vê frente a uma multiplicidade, certo? E essa multiplicidade, né, faz com que a gente possa construir a nossa própria verdade, vamos dizer assim, o nosso próprio sentido. Então Lebrun, ele vai utilizar de modo muito significativo o termo horizontal. Por que ele utiliza esse termo? Justamente para descrever uma nova maneira de organização social, que é o contraste com aquilo que há de ser um sistema tradicionalmente vertical. Quando a gente fala do sistema vertical, quando a gente fala de uma organização social vertical, fazendo referência àquele tipo lá de sociedade onde existia uma hierarquia muito clara. Figuras de autoridades que ali eram bem dominantes. Pais, professores, líderes religiosos, governos, né? Em que estavam ali em posições muito elevadas.
com normas e verdades que de fato eram transmitidas de cima para baixo. E por isso temos aí uma estrutura vertical. E essa estrutura vertical estabelece um campo de diferença. Um campo de diferença que há de ser muito claro no que diz respeito às posições de poder, no que diz respeito às posições de saber, no que diz respeito às posições de submissão, no que diz respeito ao que há de ser de fato o aprendizado, né? E a gente tinha aí um favorecimento no que diz respeito ao confronto com a alteridade, ou seja, com aquilo que é diferente de si. Na estrutura vertical, né, se tinha de modo muito significativo esse confronto com a alteridade. Um outro lá em cima que está determinando a norma é um diferente de mim, eu posso não aceitar e não concordar com essa norma, mas eu preciso viver essa norma que está sendo imposta, né? E na organização horizontal, isso é diferente, é bem diferente. Essa hierarquia ela é diluída. Em vez de um ponto central de uma figura, no caso de dominação, né, que possa organizar, que possa distribuir os saberes, os significados, temos aí um mundo em rede. Temos um mundo em rede, onde cada ponto ele pode ser um centro, sabe? Nesse mundo em rede, nesse mundo que há de ser horizontal, né? Temos aí cada ponto como sendo o centro. Porque não é mais um sistema vertical. Né? Não é mais um sistema vertical. No sistema vertical, aquele que está lá em cima é que é o centro. Transmite a ordem, o saber, de cima para baixo. Na horizontalidade, cada ponto é o centro, não tem um centro. Cada ponto é um centro. Então, digamos que nesse mundo em rede, nesse mundo horizontal, as relações elas são mais igualitárias, né? O saber ele é mais disperso, de modo que não há mais uma verdade dominante a ser confrontada. Então, a horizontalidade permite que cada sujeito ele possa buscar apoio em comunidades de afinidade, que pensam e funcionam de maneira similar a ele, minimizando de fato o confronto com a diferença. Isso me faz lembrar de modo muito significativo a época do Orkut, né? A época do Orkut me faz lembrar muito isso. Quem é da época do Orkut vai lembrar que no Orkut tinha as comunidades, né? Eu amo futebol, então todo mundo que ama futebol vai para lá. Interagir lá nessa comunidade. Eu odeio futebol. Aí todo mundo que odeia futebol vai lá para essa comunidade interagir ali, né? Então veja, os sujeitos tendem a se juntar com aquilo que eles têm afinidade, sabe? Com aquilo que funciona de maneira similar a ele. E isso minimiza o confronto com a diferença, né? Veja, para dar uma ilustração mais significativa a esse conceito de organização horizontal, com base nessas premissas psicanalíticas de Lebrun, eu posso trazer aqui como exemplo uma comunidade digital em uma plataforma de fórum que é a Reddit, acho que é assim que se pronuncia. Nessa plataforma não se tem ali uma estrutura hierárquica, né? Centralizada, sabe? Com moderadores e administradores que detêm o poder. A gente tem ali uma série de subfóruns que opera de forma quase que autônoma,
onde as discussões elas são conduzidas por diferentes usuários e não tem ali uma figura dominante. Cada subfórum ele pode ser visto como um centro próprio, sabe? Onde o saber ele é compartilhado e ele é construído coletivamente. E isso reflete a ideia de que em um mundo em rede, o conhecimento ele é disperso. Não há uma verdade. Não há uma verdade central ali a ser confrontada. Há múltiplas perspectivas coexistindo. Os usuários se agrupam ali em comunidades de afinidades, minimizando o confronto direto com opiniões divergentes, buscando espaços onde suas visões são refletidas e são, de fato, apoiadas. E isso reforça esse modelo, de fato, horizontal de interação e de compartilhamento de saberes, diluindo mesmo a figura de um líder, diluindo a figura de uma autoridade que possa, de fato, ser central ali no que diz respeito ao conhecimento, Então, para a psicanálise, essa organização horizontal, ela traz um risco. O sujeito, ele acaba evitando a alteridade. Se eu vivo em um mundo em rede, onde é tudo muito disperso, então eu tendo a ir para aquilo para o qual eu tenho afinidade, sabe? E aí o contato com o outro que desafia, que questiona suas crenças, e suas formas de viver, não acontece de fato. Entende? Na estrutura horizontal, o sujeito ele não precisa sair da sua própria bolha de afinidades, e a relação com o outro se torna menos exigente. E isso cria, de fato, um movimento defensivo, em que o sujeito ele é menos exposto a diferenças reais, que poderiam, vamos dizer que, tirar um pedaço de sua identidade, como sugere Lebrun. Então a gente tem, por exemplo, o Instagram. No Instagram eu vou seguir aquilo que eu me identifico. Se eu passo a seguir o que eu não me identifico, é para ser hater ali, Não é para ter uma discussão, diálogo saudável, onde possa se expor ali pontos de vistas diferentes, isso vir a ser respeitado, e crescermos também com o ponto de vista do outro que é diferente do nosso, E respeitar, por mais que eu não concorde, mas respeitar o outro com aquilo que faz sentido para este outro, com aquilo que há de ser a verdade para este outro, E ali haver não um embate, mas uma troca, de visões, de perspectivas. Não existe isso nesse mundo em rede, nesse mundo horizontal. O Instagram é um exemplo disso. Não existe. Eu vou seguir quem eu me identifico, para ali me sentir apoiado e validado nas minhas ideias. Quem eu não me identifico, eu posso seguir por curiosidade, para estar vendo o que a pessoa está postando, mas para estar ali, em constante embate com esta pessoa, Não é na intenção de ter uma inclinação para uma troca e aprender um pouco mais, entender um pouco mais a visão e a perspectiva do outro. É no sentido de ataque mesmo ao outro, é no sentido de embate, é no sentido de desvalidar o que há de ser a perspectiva do outro, em detrimento de impor a este outro a minha verdade, a minha perspectiva, Então, Lebrun ele vai falar muito dessa horizontalidade e o perigo dessa horizontalidade nesse sentido, Na estrutura vertical era uma coisa que, eu poderia não compactuar com a ideia deste outro, mas ok, este outro é uma autoridade, está acima de mim, eu vou me inclinar para entender e, ok, aceitar isso aí que este outro está vivendo.
O que não é bom também, tá, gente? A estrutura vertical, né, ela aprisiona muito, ela reprime muito, ela oprime muito, né? Essa estrutura vertical. Mas a horizontal, na liberdade que favorece, querendo ou não, gera-se ali também uma toxicidade muito significativa, porque os sujeitos não sabem usar essa liberdade no que diz respeito a expor suas ideias, né? Há mesmo a inclinação para impor e, sabe, se restringir ali nas suas bolhas e, de fato, diluir ao máximo esse confronto com a alteridade, com aquilo que é diferente de mim. E quando eu entro em contato com isto que há de ser diferente de mim, eu entro em contato não é para uma troca e nem crescer com isto também, é para atacar, é para desvalidar, é para querer impor a minha ideia, a minha verdade como sendo preponderante a verdade, a ideia e a perspectiva desse outro, né? É isso, gente. Mais uma elucidação aqui para o canal Só Psicanálise com base em Lebrun, tá bom? Nas próximas gravações eu vou me aprofundando cada vez mais e cada vez mais, tá bom? Como eu falei, você encontra a playlist desse assunto aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, tá? Sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia. Os meus atendimentos, né, são com base em uma abordagem analítica, tá bom? Então, se você estiver em busca de uma psicoterapia 100% online, eu ofereço este tipo de serviço. Então, você vai encontrar o meu WhatsApp aqui na plataforma do YouTube, no comentário em destaque, tá? E aí você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, tá bom? Para além disso, você encontra aí no comentário em destaque meus demais projetos, e aí você pode acessar para se familiarizar com esses demais projetos aqui na internet. Muito obrigado, gente, mais uma vez pela atenção de vocês, e até as próximas gravações.